Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o canal exclusivo de conteúdo da Concert. Eu sou a Paty, sou Head de Marketing da Concert e hoje estamos aqui para apresentar o webinar Gestão da Vegetação, trate sua árvore como um ativo. Hoje sabemos que grande parte das interrupções nas redes de distribuição e transmissão são causadas por presença da vegetação, que compromete o fornecimento e a qualidade da energia. E como cuidar desse ativo tão importante para a concessionária? Como a sua empresa tem gerenciado a vegetação ao longo de suas redes? É sobre essas questões que hoje Felipe Santana e Sirlene Magalhães irão tratar nessa discussão. Head de vendas na Concert, Felipe é engenheiro de energia pela PUC Minas, atuando no mercado de soluções inovadoras focadas em eficiência operacional e do negócio das distribuidoras de energia. Hoje, atua também como engajador de novos negócios da Concert, como as plataformas IoT Thingable e Concert Cloud. Coordenadora de projetos na Concert, Sirlene é cientista da computação pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em ciência da computação pela UFMG. Trabalha na Concert há mais de 20 anos e é responsável pelo sistema escada X-Omni e por diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Segue aqui a nossa agenda. Felipe hoje fará uma contextualização do problema das interrupções de energia causadas pela vegetação, mostrando dados importantes e uma visão de como ser disruptivo. Logo em seguida, Sirlene fará uma demonstração de uma plataforma que, usando diferentes tecnologias no estado da arte, viabiliza uma melhor gestão da vegetação para as utilities. Depois abriremos um espaço para perguntas. Informamos que todas as perguntas enviadas e que não conseguimos responder aqui durante o tempo previsto da nossa conversa serão respondidas e encaminhadas a todos os participantes ao longo da semana por e-mail. Antes de começarmos, uma orientação sobre as perguntas. Basta acessar a aba de bate-papo ou de perguntas e enviar pergunta para a equipe. Podem enviar perguntas durante toda a nossa conversa, que aí no final a Sirlene e o Felipe irão responder a todos. Um bom webinar a todos e uma boa discussão. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Felipe. Eu vou fazer uma pequena contextualização de como a gente enxerga o problema de vegetação e depois explicar um pouco a nossa abordagem para subsidiar a apresentação e a demonstração da plataforma pela Sirlene, tá? Então, bom dia a todos, agradeço a cada um de vocês pela presença. O primeiro ponto é que, rapidamente eu vou passar aqui na contextualização, né? Porque a gente já sabe muito sobre esse problema. O nosso público é bem direcionado e já entende muito como esse problema interage com os ativos do sistema elétrico. Então, a vegetação está em constante interações com os ativos, seja ele cabo, poste, torre de energia, construções, edifícios e passeios. O seu comportamento depende de diversos fatores, e esses fatores são difíceis de prever e controlar, por exemplo, fatores climáticos, parâmetros de solo, por exemplo. E como é difícil prever e controlar, também acarreta em uma dificuldade de alocar os recursos de uma maneira ótima e, consequentemente, fazer uma previsão de quanto você vai gastar de intervenções em vegetação. Por essas razões, as estratégias e as melhores práticas de gestão de vegetação, elas têm que ser diferentes da gestão de ativos tradicionais, né? Os seus ativos que são adquiridos pelas concessionárias. Então, o problema é diferente, então ele exige uma estratégia e práticas diferentes de gestão. E pelo que a gente tem percebido aí, muitas cadeias produtivas que lidam com esse problema, né, de interferência de vegetação, ainda utilizam muitos processos manuais para fazer essa gestão,
e abordagens tradicionais, ou seja, quando muito tem um cadastro ali georreferenciado e fazem a gestão das ordens de serviço associadas àquela vegetação, né? E o ideal, é até o slogan do nosso webinar, né, é tratar, sim, a vegetação como um ativo importante, ou seja, você tem que entender onde que ela está, qual que é o comportamento dela ao longo do tempo, em que condição ela está submetida, preferencialmente de forma individualizada, né? Se você conseguir individualizar, você faz uma gestão mais assertiva, porém com utilizações de ferramentas e tecnologias disruptivas, né? Que atendam essas necessidades e não essas ferramentas e tecnologias tradicionais que são utilizadas para fazer a gestão de ativos tradicionais, vamos dizer assim. Então, para contextualizar um pouco mais o problema, no segmento da distribuição, a gente sabe que a vegetação tem um impacto importante nas interrupções de energia. A gente colocou aqui algumas reportagens, né, e alguns números de pesquisa, que estima-se que cerca de 40% das interrupções de energia são decorrentes à interferência de vegetação urbana. Grande parte do custo operacional das distribuidoras são destinados para o manejo de vegetação, principalmente em áreas urbanas, né? As redes são predominantemente no Brasil, né? Elas são aéreas e boa parte são nuas, não são constituídas de cabos protegidos. E como a vegetação é responsável por muitas interrupções, as distribuidoras também ficam expostas a multas por transgressões nos indicadores de continuidade de serviço, né? No setor da transmissão, o risco está mais relacionado à queimada, né? As queimadas ocorrem muito devido à vegetação que está próxima ali à linha de transmissão, então as transmissoras precisam destinar um orçamento significativo para a limpeza dessas faixas. Aqui tem alguns números levantados pelo Operador Nacional do Sistema que fala a quantidade de desligamentos forçados relacionados a queimadas e à vegetação em separado, né? E também como as queimadas e a vegetação interferem também na linha de transmissão, elas também ocasionam indisponibilidade do sistema, que resulta em multa. Então, qual que é a nossa abordagem, né? Fazendo um pequeno resumo. A gente percebe que a forma com que as concessionárias gerem a vegetação hoje exige uma grande dependência da experiência dos profissionais de campo, seja fazendo a inspeção e selecionando os alvos de inspeção, seja identificando uma espécie, por exemplo, e identificando como que deve ser podado aquele indivíduo. Isso demanda experiência dos profissionais. Como eu falei anteriormente, existem alguns processos que são manuais ainda. O esforço de inspeção e fiscalização é proporcional à área inspecionada ou fiscalizada, né? Então, o seu custo é proporcional à quantidade de vegetação que você está inspecionando e fiscalizando. A priorização das atividades é feita muitas vezes no feeling, né? E ainda ocorre algumas intervenções que são realizadas sem necessidade e sem o agrupamento necessário de otimização. A gente sabe que algumas empreiteiras são remuneradas por árvore podada, e às vezes eles fazem intervenção numa árvore que não necessariamente está oferecendo um risco à sua disponibilidade do sistema, mas mesmo assim a empreiteira faz a intervenção ali porque ela está próxima para fazer uma medição, e isso tem que ser controlado até para você se blindar de alguns riscos com os órgãos ambientais e com a prefeitura. Como é difícil de prever e controlar o comportamento da vegetação, também é difícil você prever os gastos, né, associados. Os cadastros, quando existentes, né, algumas concessionárias possuem cadastro de vegetação, eles são estáticos, na maioria das vezes eles não são vivos e interagem com o retorno das equipes de campo ali. A fiscalização também, quando ela é feita por amostragem. Então, a gente, pela pesquisa que a gente fez, cerca de aproximadamente 10% das atividades de podas realizadas por terceiros são fiscalizadas.
A forma de medição normalmente é por indivíduo podado, né? Então, essa forma a gente entende que não incentiva a eficiência e nem a aderência às normas ambientais. Às vezes ele poda ali de qualquer maneira só para fazer uma medição. E muito tempo é gasto pelos analistas avaliando os relatórios que voltam de campo para saber se aquela poda foi bem realizada ou se aquela intervenção na vegetação foi bem realizada. Então, qual que é a nossa abordagem, né? Frente à grande dependência da experiência dos profissionais, a gente utiliza tecnologias de processamento automático de imagens para ajudar automaticamente a selecionar os alvos, identificar qualquer espécie e identificar qualquer espécie, né? Para a gente desenvolver uma plataforma de gestão totalmente integrada, inclusive com os seus processos que estão suportados por sistemas legados, ou seja, a gente elimina completamente a existência de processos manuais nesse processo de gestão. A gente utiliza diversas tecnologias de sensoriamento remoto, com múltiplas fontes de imageamento, para que você consiga fazer uma inspeção de forma mais automática e mais rápida. A priorização é feita automática e considera diversos parâmetros, como, por exemplo, indicadores de continuidade, quantidade de clientes impactados, qual que é a localização e produtividade das suas equipes, qual que é o risco que a sua rede está submetida, né? Qual que é o seu orçamento disponível, o custo que você vai fazer para cada poda. Também temos um algoritmo de otimização de rotas e agrupamento de atividades de gestão, permite com que você faça as podas de maneira mais assertiva. Utilizamos técnicas de inteligência artificial para entender o comportamento daquele indivíduo, identificando espécie e a taxa de crescimento daquele indivíduo de forma individualizada. A nossa plataforma também possibilita a gestão do cadastro, ou seja, você pode importar um cadastro pré-existente, o seu especialista que conhece muito de vegetação, ele pode avaliar as imagens disponíveis ou ir a campo para fazer esse cadastro, mas a gente também utiliza essas tecnologias de sensoriamento remoto com alguns algoritmos que cadastram automaticamente a vegetação. E esse cadastro é sempre vivo, porque ele está sempre recebendo um retorno do campo em que situação que a equipe deixou a vegetação em relação à sua rede ali. A fiscalização é automática, então a gente utiliza informações das podas antes da poda propriamente dita e depois da poda, para a gente fazer uma fiscalização mais automática. Para facilitar a medição, a gente utiliza essas informações de antes e pós-poda para fazer uma medição relativa do volume relativo podado ali. E o tratamento e atualização dos dados que retornam de campo, eles são feitos automaticamente na nossa plataforma, integrando com o sistema de gestão de equipe de mão de obra, por exemplo. Então, a nossa ideia é fazer com que os nossos clientes eles caminhem nessa jornada aí de maturidade de gestão de vegetação, passando de uma poda, às vezes, corretiva e passiva, ou uma inspeção periódica e uma poda preventiva e uma fiscalização por amostragem, como eu disse anteriormente, para uma poda preditiva e uma fiscalização automática de todos os serviços, permitindo minimizar ao máximo o esforço de inspeção de vegetação. Então, para a gente conseguir fazer com que nossos clientes caminhem, né, nessa cadeia de valor, vamos dizer assim, a nossa plataforma utiliza um suíte tecnológico que é composto por tecnologias de sensoriamento remoto, tanto imagens quanto dados, né? A nossa plataforma trata imagens capturadas de diversas fontes, por exemplo, terrestre com movimento, terrestre do operador ali com tablet, com smartphone, imagens de satélite, imagens de drone ou veículos não tripulados e de aeronaves. A gente processa essas imagens através de alguns algoritmos de imagem específicos de segmentação, técnicas de inteligência artificial e algoritmos de otimização multicritério, para a gente
conseguir entregar esse valor proposto. E a nossa plataforma ela é totalmente integrada e possui uma IHM que a gente diz avançada, né? com uma experiência com o usuário muito fluida e muito boa. Ela é baseada em uma arquitetura aberta, utiliza uma modelagem padrão de integração de sistemas e recursos avançados de business intelligence, por aí vai. Então, entrando mais um pouco no detalhe, quais informações são relevantes para você gerir a vegetação? A gente elenca aqui todas as informações que a gente enxerga que são relevantes, que você tem que adquirir daquele indivíduo, né? E a gente utiliza essas imagens para fazer a aquisição desses atributos. Aqui eu destaquei em vermelho aqui o que ainda não está pronto no sistema, ou seja, que não vai conseguir ser demonstrado hoje, mas que está no roadmap do produto. Então a gente procura identificar qual que deveria ser um aglomerado de vegetação ali, o seu foco de atividades, qual que é a identificação e localização de cada indivíduo, a altura, a distância de toque em relação à sua rede, a taxa de crescimento, o volume podado, a espécie e o tipo da poda a ser executado. Então, aqui um comparativo das tecnologias de sensoriamento existentes, né, e que a nossa plataforma trata, do que ela pode entregar de valor. A gente percebe que existe uma diferença entre cada tipo de tecnologia, né? E com um item importante aqui, que é a velocidade de varredura, ou seja, as imagens de satélite, para a gente conseguir fazer uma tomada aérea de uma grande área, a gente consegue cadastrar a sua vegetação de uma maneira muito rápida, ao contrário de um carro tipo Google Street View, né, utilizando uma câmera RGB terrestre, ou um sensor LiDAR, também possuem velocidade de varredura baixíssima. O smartphone, o tablet lá, ele é o que possui a pior velocidade de varredura, e a gente utiliza, por essa razão, a gente utiliza ele somente para fazer a fiscalização do serviço, né? Não faz sentido a gente sair fotografando todas as fotos para selecionar os alvos de inspeção com pessoas, né? A gente utiliza, já que a equipe vai estar lá fazendo o serviço, ele faz essa aquisição da imagem para a gente enriquecer o nosso cadastro e dar dados mais refinados para o nosso sistema. Mas a abordagem ideal para esse problema, né, a gente vem estudando esse problema há um bom tempo, é utilizar um mix de tecnologias, ou seja, de acordo com o cenário, com seus alimentadores mais críticos ou menos críticos, urbanos e rurais, você utiliza cada tipo de sensoriamento fazendo uma análise de custo-benefício, né? A gente sabe que algumas tecnologias aqui, se a gente colocar a área toda de concessão de uma concessionária, pode ficar um investimento muito considerável. Então, a gente tem que priorizar alguns pontos para fazer uma tomada via sensor LiDAR, alguns pontos para fazer uma tomada via um carro lá com RGB terrestre, e alguns pontos para fazer tomada com imagem de satélite de alta resolução, baseada em estereoscopia, monoscópica ou até gratuita, dependendo do risco que a sua rede está submetida ali. Do ponto de vista de integração, a nossa plataforma utiliza dados de diversos sistemas legados aí, dados georreferenciados, né, de topologia da rede, a gente pode extrair do GIS ou do BDGD, dados de indicadores de continuidade ou indicadores de performance da equipe em algum sistema de BI da concessionária. Se existe um cadastro existente, a gente consegue fazer a importação, o sistema de gestão de ocorrências e um sistema mobile para trazer esse retorno das equipes de campo. Ainda está no roadmap do nosso produto utilizar informações climáticas para aprimorar e refinar ainda mais o nosso algoritmo de taxa de crescimento, porque hoje ele utiliza o histórico, né, das intervenções na rede, mas não considera a sazonalidade climática, por exemplo. Embora esse histórico, querendo ou não, ele traga consigo, né, a sazonalidade climática, mas a gente não traz de maneira direta, vamos dizer assim. E a gente gera a ideia é gerar um calendário de intervenção, né, ou de manejo da vegetação, com priorização e otimizado. Então, a gente utiliza uma série de informações para gerar esse calendário, como informações das suas equipes de campo e das bases operacionais, né, o custo para cada tipo de poda,
a carteira de serviço e produtividade da equipe, né? Se ela é uma equipe que é dividida em outros tipos de serviço, por exemplo. O seu orçamento disponível, os seus indicadores de qualidade, a quantidade de seus clientes impactados e o risco que aquela vegetação está causando à sua rede, que correlaciona-se diretamente com a distância de toque e a taxa de crescimento daquele indivíduo. Então, a nossa proposta de valor é justamente fazer a aquisição automática daqueles atributos que eu listei anteriormente da vegetação, através de tecnologias de sensoriamento remoto, que utiliza diversos tipos de imageamento, integrando com seus dados dos seus sistemas legados, né, para gerar um plano de podas totalmente otimizado e priorizado, e permitindo com que você faça a fiscalização e auditoria das suas equipes de campo. Então, essa é a nossa proposta de valor. E a nossa solução ela foi batizada com o nome Imagery, né? E ela é composta por 7 módulos, que a Sirlene vai entrar no detalhe em cada módulo desse. E eu vou passar agora o controle da tela para a Sirlene começar a navegar no sistema. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Assim, imagino que depois de toda essa descrição do Felipe, todos devem estar bastante curiosos para ver o sistema, o que o sistema é capaz de entregar. Então, aqui temos a visão inicial do sistema. Vocês veem que a primeira, já de entrada, ele apresenta para você um dashboard. E o objetivo do dashboard é trazer para o usuário aquela gestão à primeira vista. Ele vai encontrar aqui o entendimento da base de dados dele no tocante ao que ele tem de vegetação que ele está, né, monitorando ali, que é a vegetação de interesse, que coloca a área de interesse dele, a área da concessão dele em risco, né? Então, aqui você já consegue ver na parte superior, né, o montante de árvores que você tem cadastrado em seu sistema, né? Algumas informações acerca de validação de dados, porque algumas informações que retornam de campo, elas devem passar pelo crivo de um gestor, né, para aceitar aquela alteração. Temos informações sobre os calendários de podas que já foram gerados no sistema aqui, o exportados seriam os calendários que já foram repassados para o sistema de gestão de mão de obra, e a visão também sobre podas que já foram realizadas. Logo abaixo aqui a gente já tem a discretização desse montante de árvores distribuído pelos alimentadores que você tem na rede ali da sua área de interesse. Então, aqui nesse caso, a gente vê um conjunto considerável de alimentadores, né, e alguns, você posicionando aqui sobre o elemento, ele já te mostra ali qual é a quantidade de árvores que tem para aquele alimentador. Então, te dá uma visão bem direta aqui de, por exemplo, quais são os alimentadores que são mais suscetíveis a problema de perda ali por toque de vegetação, que são aqueles que têm mais árvores no entorno dele, né? Mas ainda assim, continuando, a gente consegue ver logo aqui abaixo, a gente já tem uma distribuição um pouco mais detalhada. Então, daquele montante de árvores, né, relativamente à rede de baixa tensão, é como que está a distância de toque dessas árvores para a rede. Então, aqui eu já vejo que do montante lá eu tenho 6.800, né, do montante de 16.000, 6.800 estão distantes da rede de baixa, mas eu tenho aqui 5.200 que já mereceriam atenção, porque elas já estão aqui categorizadas como próximas à rede. A mesma visão a gente tem tanto para média e para alta tensão. Aqui é o que categoriza aqui enquanto distante, próximo ou se aproximando da rede, são parâmetros configuráveis pelo sistema, né? O usuário aí, ele tem a autonomia de definir o que para ele, no contexto do negócio dele, é próximo, ou é distante, ou é se aproximando da rede. Um pouco mais abaixo aqui, a gente tem a visão do meu montante de árvores, quantas árvores eu tenho de cada espécie.
Nesse caso nosso aqui, um sistema de teste, né, para demonstração. Então, eu não tenho muita atribuição de espécies para árvores, mas aqui eu veria todas as espécies que eu tenho distribuídas ao redor dessa pizza. Eu tenho aqui, no caso, por exemplo, eu tenho 149 árvores que foram categorizadas como Oiti, e eu tenho 68 que estão categorizadas como mangueira. Relativamente à validação, a gente vê aqui qual tipo de validação, que eu poderia ter que validar uma espécie, poderia ter que validar uma alteração de base, relativa à inserção ou remoção de algum indivíduo da base de dados. Já que a gente consegue visualizar o histórico da poda, né? Então, quantas podas eu tenho prevista para cada mês, aqui no nosso exemplo, são dados de podas fictícios, tá? Mas em março, aqui, teoricamente, eu teria feito 177 podas, em abril eu teria feito 26, em maio eu faria 24, em junho eu tenho 11 podas previstas. E aqui embaixo, podas que foram realizadas. Então, para cada mês, né, quantas podas ali eu realizei. Mais um pouco abaixo, aqui já discretizando por equipe. Então, desse conjunto de podas realizadas, qual equipe fez, quantas podas que cada equipe fez. Então, por exemplo, essa equipe aqui, a AJ, teria feito 55 podas do montante ali de podas realizadas. Daqui outra informação de atributo de poda, que é do montante de podas realizada, qual é o tipo de podas da poda que foi realizada. Então, tem essas, como eu disse, são dados fictícios, tá? Que a gente criou. Pouco mais de informação sobre poda também. Então, para cada alimentador, o número de podas que eu fiz. Então, para esse alimentador, eu fiz 133 podas. Do lado aqui, a gente tem por tipo de rede. Então, na nossa simulação, daquelas 900 podas, foram 782 em baixa tensão. E aqui você veria a localidade, né? Se tivesse alimentadores que cobrissem várias cidades, você teria as várias cidades mostradas. Esse dashboard ele é construído inteiramente em cima do Power BI, o que significa que essas visões que estão aqui, né, a concessionária, ele tem total autonomia de criar outras visões baseadas nos dados que o sistema armazena. Então, aqui são visões iniciais que foram criadas, mas a partir do uso do sistema, se o cliente perceber uma nova visão que agrega valor para ele ali no dia a dia, ele poderia criar. Então, sendo uma função do Power BI, ele traz consigo todas as funções que o Power BI traz. Então, se eu selecionar aqui do dashboard um ou mais alimentadores, os dados apresentados já passam a representar que ele está carregando, mas eles já passam a apresentar os dados relativos apenas àqueles alimentadores que eu selecionei. Então, dentro daqueles ali, o tanto de poda que eu realizei para aqueles alimentadores, em qual mês, né, o que eu realizei, que equipe que trabalhou, tipo de poda, e estou vendo ali que são daqueles dois que eu selecionei, só um aqui que teve poda simulada. Então, uma vez que você tem essa visão geral, o próximo módulo que a gente tem, que é o módulo de mapa, ele traz já uma visão um pouco mais detalhada. Você pode, então, ver, tenho aqui um alimentador, se eu quero ver, então, aquele alimentador em específico, um conjunto de alimentadores específicos, vendo essas árvores mesmo e vendo a rede. De mapa do sistema. Oi? Ene, você poderia repetir só essa última parte que falhou o seu áudio? Com relação ao sistema de mapa, do sistema, o dashboard ele traz a visão geral da sua base de dados de árvores e a visão do mapa. Eu estou com um problema de internet aqui, mas o mapa ele já te dá uma outra visão ainda em cima. Ele tem a função de visualização dos dados, já numa camada um pouco mais detalhada que o dashboard. Eu estou aqui com um problema de acesso ao servidor aqui. Deixa eu tentar abrir novamente.
Então, aqui na visão do mapa, como eu disse, a gente vai conseguir ver o detalhe do alimentador, ou de um conjunto de alimentadores que a gente tem lá, são apresentados ali no dashboard, né, onde eu tenho vegetação, o que o meu sistema reconhece. Então, aqui ele inicia você selecionando o alimentador que você quer visualizar, né? Ele vai fazer a carga desses dados, então ele vai carregar tanto os dados da rede, que neste caso esse dado da rede é um dado que vem do GIS, através da integração que o Felipe citou, né? E ele traz consigo também as árvores, e eu consigo ver os elementos de rede que tiverem sido configurados para o sistema, para ser representados aqui. Então, se eu quiser ver os transformadores associados com essa rede, eu habilitando a camada, né, eu consigo aqui clicar nesse elemento e consigo ver os detalhes associados com o elemento que são dados. Mais uma vez, eles não são mantidos na base do sistema. No momento que eu fiz a carga do alimentador aqui, ele em tempo real, ele vai consultar o sistema GIS da concessionária e vai trazer os dados para serem representados aqui. Da mesma forma, os outros elementos de rede, e eu tenho também aqui a visão das árvores que eu identifiquei para aquele alimentador específico. Uma outra função que a gente tem aqui é escolher o mapa que é visualizado no fundo. Então, esse mapa que está sendo apresentado aqui agora é uma imagem de satélite, mas de um provedor gratuito, que é o Mapbox. Você vê que ele a gente não tem controle da data que essa imagem foi coletada e tampouco questão de resolução. Aqui eu já estou no nível máximo de zoom dessa imagem. E a gente pode acessar outros tipos de mapa, que é o OpenStreet, que é o mapa de rua, que está disponível também. E podemos acessar imagens que tenham sido coletadas para o uso da ferramenta. Então, aqui a gente vê um exemplo de uma imagem de coleta, né, que foi coletada para o sistema utilizar. E aqui vocês podem observar que o nível de zoom que a gente consegue alcançar, ele é bem superior ao nível do zoom da imagem gratuita. Então, da mesma forma também que o dado dos equipamentos eu consigo ver detalhes, eu também clicando sobre um elemento de árvore, eu consigo ver os detalhes associados ao cadastro daquela árvore. Então, essa árvore em específico, eu tenho aqui a localização, é uma árvore que ainda não teve espécie classificada, né, possui uma altura de 6,41 m, com uma área aqui de copa de 121 metros quadrados, o NDVI que ela foi identificada na imagem é esse daqui, já a distância de toque que foi identificada na data da coleta da imagem e a distância de toque atual estimada para a data atual, para o dia de hoje. Aqui é onde entra o algoritmo lá que o Felipe disse, que ele faz a estimativa de crescimento da vegetação. Nesse caso específico aqui, a gente só tem uma rede de baixa tensão, então a gente vê que não há distância de toque nem para média nem para alta. Você poderia ter casos onde a árvore tivesse, né, numa rede onde tem presença de mais de um tipo de rede, então você tem a distância de toque para cada uma das redes ali. A prioridade é um indicador para a priorização da árvore, tá? Que ele leva em consideração diversos fatores e em função da rede também. Então, por exemplo, se é uma rede de média, ele pode considerar ali o número de clientes que tem atrelado na chave do trecho que ela está, o tanto de compensação de DEC e FEC que foi pago, a distância de toque dela para a rede, se essa rede é nua ou protegida. Então, são diversos critérios que entram no cálculo que vai definir a prioridade da árvore, né? Essas árvores são atreladas né, num poste para a geração no calendário de potes, que a gente vai falar. Tem a informação da cidade, então a data aqui de última atualização, que é a data, no caso, da imagem. Então, essa imagem que a gente está vendo, ela é de 2 de agosto do ano passado, e essa árvore aqui, ela teve um cadastro baseado unicamente na imagem de satélite. Se desejar, também pode-se acessar o Street View para visualizar aqui a árvore no ambiente pela imagem do Street View lá, naquela região. É só clicar no link
E ele vai abrir para você visualizar aqui, identificar que tem uma árvore aqui naquela localidade mesmo. Okay? Aí você tem algumas questões associadas com data, né? Essa imagem aqui, por exemplo, é de 2011, né? Então a árvore, aparentemente, ela já cresceu bastante com relação ali. Bom, além disso, o mapa ele te dá o mapa também tem uma função que tem por objetivo aqui te dar uma visão rápida de focos de problema. São duas formas. O primeiro dele aqui é a proximidade, que te ajuda a ver as árvores em relação à rede e a sua criticidade apenas em função de distância de toque. Então, ele tem uma visão semafórica, como vocês estão vendo. Eu selecionei a baixa tensão. Então, o que está em verde, né, circundado de verde, a distância de toque estimada dele vai estar superior ao meu limite configurado como seguro, né? Então, a gente vendo aqui, ó, pela imagem, ela tinha 495 centímetros de distância, pelo meu cálculo de crescimento, hoje ela está 2,5 metros, então é uma árvore que está tranquila. Da mesma forma, se eu pegar uma dessa que está circundada por vermelho, né, já vê que aqui, ó, a distância estimada para ela agora já é de 0. Agora, observe que essa árvore também ela está para duas redes, né? Tem uma rede de média e de alta. Então, para baixa, desculpa, de baixa e de média. Então, para baixa, ela já estaria tocando, mas para média tensão, ela ainda tem 81 centímetros de distância para essa rede. E a que está em amarelo é aquela árvore que está já entrando, começando né, você já começa a ter atenção que ela já está se aproximando da rede ali, que em breve você vai precisar de tratar essa árvore. Então, no caso aqui, a gente vê que ela já está a 93 centímetros da rede. Provavelmente, o nosso cenário lá fala que abaixo de 100 centímetros ou de 1 metro já seria uma árvore para observar. Essa visão, como eu disse, você pode escolher aqui o tipo da rede. Então, eu estava vendo de baixo, agora eu olhar na média, você vê que o mapa muda, né? Que a altura das redes ali. Então, isso aqui é única e exclusivamente em função da distância de toque. Tá? Agora, a gente tem também um mapa de calor, que esse aqui já é em função daquela prioridade da árvore. Então, uma vez estabelecida a prioridade da árvore, você também define o range, o que seria para classificar, né, como baixa, média ou alta prioridade. E aqui, selecionando o mapa de calor, você vê que, do ponto de vista de prioridade, né, para média tensão, para baixa tensão de média prioridade tem pouca coisa, para baixa prioridade tem menos ainda. Aqui já para média prioridade da média tensão já tem um agrupamento maior. Para alta que eu não tenho, aqui de alta prioridade para baixa tensão eu já tenho mais um considerável valor aqui. Então a visão do mapa ele tem a função só de te permitir ver em mais detalhe a informação que no dashboard passa de uma maneira mais geral. Já passando para a sequência, a parte como o Felipe bem salientou na apresentação dele, a nossa experiência demonstrou que para eu ter um sistema que se destine a tratar a gestão de vegetação, ele não pode ser preso a uma tecnologia apenas, ou uma forma de trabalhar apenas. E o principal insumo que você tem que ter, neste caso, para a gestão de vegetação, é claro que é o conhecimento da vegetação. Então, a gente trata dentro do Imagery algumas plataformas e fontes de sensoriamento remoto que te permitem fazer um cadastro rápido das árvores, né, da sua área de interesse. Então, a gente já trata essa versão que está sendo apresentada aqui, ela já é capaz de tratar, né, imagens orbitais, que são as imagens, aqui no caso são as estereoscópicas, que são imagens coletadas através de satélite. A gente já trata também as imagens coletadas via RGB terrestre, que é o equivalente daquele carrinho do Google Street View. O LiDAR terrestre, que é outra tecnologia de sensoriamento remoto, tá? Enquanto o orbital, o RGB terrestre, o VANT, é imagem, né? Você tem dados de faixas espectrais, né?
são pixels, né? A gente tem pixel, com cada pixel com as faixas espectrais que a gente utiliza ali, basicamente vermelho, verde, azul e o infravermelho. Mas o LiDAR já é uma outra tecnologia de sensoramento remoto, que é o sensoramento remoto ativo, onde o equipamento ele emite feixes de laser, e esse laser, esses pulsos do laser, eles vão, né, bater, né, igual um sonar de um morcego ali, um sonar. Ele bate no obstáculo e retorna ao equipamento, e aí ele consegue ter, então, um mapeamento tridimensional daquela cena onde esse impulso do laser foi emitido. Mas, diferente da imagem, ele não traz uma imagem, ele traz uma nuvem de pontos, né, esses pontos aí que te permitem reconstruir o cenário. E a gente trata também a imagem coletada através do VANT. Então, para cada uma dessas tecnologias que estão aqui, que são voltadas a um mapeamento automático da sua vegetação de interesse, como que o processo se dá, né? Cada uma das tecnologias tem a sua especificidade de funcionamento, mas, por exemplo, no caso de uma imagem de satélite, a gente se baseia na imagem de satélite propriamente dita e também na imagem do GIS, porque quando você vai fazer o mapeamento da vegetação de interesse, só nos interessa aquela vegetação que se encontra no entorno da área de risco da rede. Então, nesse sentido, quando a gente faz a avaliação, tem alguns parâmetros que são inerentes à tecnologia, por exemplo, a largura da faixa no entorno dessa rede que eu quero mapear. Então, se eu tenho, olhando aqui essa imagem, a gente vê, né, alguns agrupamentos de vegetação aqui que aparentemente pertencente a algum clube, mas que não nos interessa. Então, quando essa análise ela é feita, ela vai checar a vegetação com relação à presença da rede e apenas classificar aquela vegetação que traz algum risco para a sua rede. Então, esse processo você pode fazê-lo aqui, como eu estou mostrando, de forma manual, mas você também pode simplesmente habilitar a execução automática dele, né? E o sistema, assim que você disponibilizar a imagem no repositório de sistema, basta habilitar aqui a análise automática, que o sistema ele vai fazer a análise daquela imagem e vai trazer para você toda uma informação de progresso da análise à medida que ela for sendo realizada. Um exemplo, por exemplo, aqui do RGB, eu não tenho algum dado aqui para ilustrar, para vocês terem uma visão de como que seria o dado do RGB. Deixa eu ver. Então, aqui estava aqui embaixo, o RGB estava aqui embaixo, mas vamos pegar essa área aqui. Então, isso aqui eu tenho coleta de RGB para essa área. Então, eu vou ver aqui a título de curiosidade aqui, o que seria essa coleta RGB. Então, a gente pegando aqui, vamos ver esse elementador. Então, a gente pegando aqui o dado do trecho, você consegue visualizar aqui que é um equipamento que vai em cima de um carro, né? E ele vai tirando fotos. Nesse caso aqui desse equipamento, o equipamento tinha 5 câmeras. Então ele vai retirando uma foto a cada X metros ali que é configurado no equipamento. Então você tem para essa cena, né, para essa tomada aqui, ele vai tirar uma foto com cada uma das câmeras e você pode visualizar a foto aqui, né, naquela mesma posição daqui a câmera frontal, a gente vê as diversas fotos ali que foram retiradas do cenário. À medida que o carro vai andando, ele vai tirando nova foto a cada ponto configurado lá. O dado LiDAR, normalmente ele vai junto com esse equipamento aqui que retira as fotos do RGB, porque é um equipamento que vai também colocado em carro, né, nesse caso aqui. E como eu disse, a parte lá a análise que você disparar ali de forma automática ou manual, isso é indiferente, você consegue acompanhar o progresso
né, se estiver sendo executado algum trabalho ali de análise, ele tem aqui a informação de, né, qual etapa que está sendo calculada. Isso aqui é um exemplo que está aqui fictício, né, como se eu estivesse avaliando uma imagem que agora ele vai te dando um progresso que te informa o andamento. Bom, eu faço um cadastro todo, então, baseado em diversas fontes de tecnologia de sensoriamento remoto. Mas a gente também permite, que é um cenário que algumas concessionárias possuem, né, que já possui algum cadastro de vegetação, que já trabalha em cima dele, ou ela, por alguma razão, como disse o Felipe, a determinada região, ela preferiu contratar um serviço de catalogação em campo. Então, basta ter um arquivo, né, num formato CSV, que é um formato que o sistema espera aqui, e esse arquivo pode ser importado para dentro do sistema, e a árvore ela vai ser apresentada aqui como qualquer outra árvore que tenha sido obtida através de um sensoramento remoto ali, de forma automática. Na gestão da vegetação aqui, já traz as funções que permitem que você faça gestão de cadastro de forma mais direta. Então, eu posso tanto cadastrar uma vegetação quanto cadastrar manualmente, quanto fazer validação de cadastro que tenha sido feito pela equipe de campo, como alterar cadastros aqui através do próprio sistema aqui, criando novos elementos. Então, se eu quiser cadastrar aqui eu começo também com a escolha de um alimentador, né? Você vai selecionar o alimentador, você vai carregar o alimentador para o mapa, e através do mapa você faz todo o processo de cadastro ou de atualização de cadastro que você queira fazer aqui. Então, se eu quero fazer um cadastro de uma nova vegetação, estou visualizando aqui no mapa, eu venho aqui e vou simplesmente selecionar a opção de cadastrar, né? Basta eu clicar aqui na posição do mapa que ele vai criar a árvore para mim e eu forneço as informações adicionais. Tá? E temos também aqui no menu de vegetação são funções que vão trazer os dados cadastrais que a gente viu lá no dashboard em forma de planilha, que você pode exportar, né? Todos os dados dela, qual alimentador, qual é a distância de toque cadastrada para cada rede, a estimada atual, qual era a altura, a área, enfim, todos os dados que você pode exportar para um arquivo Excel, e também um relatório associado com as podas. Então, aquelas podas que a gente viu lá no dashboard, a gente consegue acessar aqui o relatório. Então, vamos pegar um exemplo. Essa árvore aqui, desse alimentador, ela teve 5 podas. A gente abriu no detalhe, para cada uma das podas registradas, a gente tem informação do volume que foi podado, equipe que realizou a poda, quanto tempo que gastou e a distância de toque que estava antes e após a poda. Ele pode visualizar também aqui, né, os registros fotográficos de pré e pós-poda, e também um gráfico que apresenta tanto o volume podado quanto o tempo gasto para a poda ali da equipe. À medida que vou chegando no novo registro de poda, a informação vai sendo appendada. Pode também exportar isso daqui. Por fim, a informação relacionada com o calendário, que é onde você vai fazer, então, uma vez que eu conheço a árvore, eu conheço as distâncias de toque dela para as redes, eu consigo, então, gerar um calendário que vai fazer a priorização do meu trabalho de poda. Nesse processo de geração do calendário, você vai definir os parâmetros que ele deve considerar na hora da geração. Então, aqui, ele já vai abrir, mas entre os parâmetros que você tem que classificar aqui, a primeira informação que você vai fazer é definir ali, então, o período de interesse, né, que é o conjunto de dados que vai estar incluído nesse calendário. Aqui tem um período mínimo de 15 dias, né, e não tem limitação
Bom, gente, eu acho que deu um probleminha na internet da Sirlene, mas esse módulo aqui é onde você gera a lista de serviços e exporta para os seus sistemas de gestão de mão de obra, né? Aqui no caso desse cliente aqui, ele tinha dois sistemas para tratar a limpeza de faixa e poda, ele trata em sistemas separados, mas a gente escolhe o período de interesse aqui e ele gera o calendário e a priorização de acordo com aqueles indicadores que a gente citou anteriormente, que é indicadores de continuidade de serviço, produtividade da equipe, onde a equipe está localizada, ele gera uma rota otimizada. Esse era o último módulo do sistema, os outros módulos aqui de análise e configurações que ela ia falar são só onde você configura o usuário e você configura os parâmetros de faixa, alguns parâmetros iniciais do sistema para ele fazer a análise e que varia de uma concessionária para outra concessionária, tá? Eu vou voltar aqui para a minha tela para a gente começar a responder as perguntas. Antes de entrar nas perguntas, a gente trouxe aqui um depoimento de uma usuária do sistema, né? Lá do grupo Energisa, que ela fala, o depoimento é um pouco extenso, eu ressaltei o finalzinho, né? Que é um sistema robusto, né? Vocês viram que o sistema é bem robusto, ele trata a vegetação durante todo o ciclo de vida dela, vamos dizer assim. Vai fechar. Sirlene, voltou? Lá e... Voltei. Não, mas você já encerrou a parte lá do calendário, vamos ter que voltar. Já. Então, E pronto. é um sistema que permite a gestão de vegetação em baixa, média e alta tensão, né? E a gente já está com 3 POCs em andamento em clientes diversos aí. O sistema tem tido uma aceitação muito boa do mercado. Agora a gente vai abrir para perguntas. Pati, você me A ajuda? gente ajuda. A gente agradece aí a participação da Silene e do Felipe. E aí tem algumas perguntas aqui. Conforme mostrado em um dos primeiros slides, há muita queda de árvores que não está relacionada às podas. Assim, gostaria de saber se a solução de vocês permite ou permitirá inserir alguma informação sobre a qualidade estrutural da árvore, priorizando as ações de remoção e não de poda. Obrigada. Sirlene, você quer comentar? Hoje o sistema não permite, né? A gente ainda não trata essa informação relacionada com a estrutura da árvore, se ela tem alguma doença, se ela tem alguma fragilidade, digamos assim, que coloca, que dá para ela um risco de queda. Então, hoje o sistema ele não aborda esse aspecto, mas é um dos aspectos que a gente percebe que faz parte do problema da gestão da vegetação. E ele deve levar em consideração não só o aspecto da saúde da árvore, mas também questões climatológicas que o Felipe colocou lá, que normalmente é vento e chuva que vai fazer com que essa árvore que esteja não tão saudável, que ela apresente um risco maior de queda. Então, hoje, realmente, a gente não trata, mas ele está no roadmap para ser incluído enquanto uma funcionalidade. A informação de saúde, ela poderia ser retornada ali pela equipe de campo, né? Porque através das imagens que a gente trata, a gente não consegue perceber, não consegue perceber essa condição de saúde, porque às vezes a árvore externamente ela está perfeita, mas ali no cerne dela tem algum problema. Então, talvez uma equipe de campo, uma informação retornada pela equipe de campo acerca da saúde, em conjunto com a informação climatológica, poderia aumentar, né, naquele cenário ali de prioridade, entrar como um fator de definição de prioridade dessa vegetação, para poder priorização, para ela entrar numa priorização ali de um calendário de poda ou até mesmo de um serviço emergencial. Quer completar, Felipe? Não, é isso mesmo. Sobre o tipo de poda que está sendo construído, quais serão os tipos cadastrados? Então, quais serão os tipos cadastrados? Serão fixos? Esses tipos se correlacionam com outros fatores? A informação do tipo de poda que a gente apresentou aqui, a versão que existe hoje, ela é uma informação que tem retorno da equipe de campo,
né? Então, a equipe de campo faz a poda e ela informa o tipo da poda que ela realizou. Considerando que ela tem que fazer um registro fotográfico dessa poda, pré e pós-poda, até mesmo para que a gente consiga lá fazer aquela obtenção do volume ali, da distância de toque que ficou após a poda. Então, a informação do tipo de poda dele hoje, ela não é corroborada pelo sistema de forma automática. Então, digamos assim, um gestor, se tivesse alguma dúvida, ele poderia se recorrer à imagem. Agora, é viável você construir, da mesma forma que a gente tem um modelo de inteligência artificial, que ele consegue determinar ali a classificação da espécie da árvore, da mesma forma, você pode construir um modelo que consiga, através de imagens de exemplo, né, dos diversos tipos de poda, aprender a identificar automaticamente pela fotografia esse padrão e então determinar o tipo de poda. Mas então, na resposta, o tipo de poda é um tipo de retorno da equipe de campo através do dispositivo dela lá mobile, onde ela faz o registro do serviço de poda. Nada a acrescentar. O sistema pode gerar uma lista de serviços? O calendário de poda ali, ele acaba sendo uma lista de serviços. A gente só não está direcionando para um sistema de gestão de mão de obra. Mas o calendário ele vai indicar para cada árvore ali que ele falou que é para ser podada, né, ele vai indicar a data que ela deve ser podada, qual equipe que vai podar e outras informações associadas com a árvore ali em si. Então, ele, no caso hoje, integrado a um sistema de gestão de mão de obra ou de gestão de ordem de serviço, qual que é o fluxo do processo? O sistema de gestão de mão de obra, ele recebe esse calendário e ele gera automaticamente essas ordens de serviço em função do que está ali determinado. E pode ter uma intervenção ali daquele gestor da ordem de serviço, né, nesse momento da geração da ordem de serviço em si. Ele pode fazer alguma alteração no que o sistema indicou, mas se ele achar que está ok, ele pode gerar a ordem de serviço diretamente a partir do que o sistema gera, enquanto um calendário de poda, né? E o mesmo fluxo vale para realimentar o sistema. Duas pessoas perguntaram quantas vezes é necessário aquisitar as imagens para manutenção do cadastro das árvores? A solução toda foi concebida para fazer a aquisição de imagens, seja de qualquer tipo de sensoriamento remoto, apenas uma vez. Após isso, o cadastro fica vivo com as interações com os serviços executados em campo, porque a equipe retorna qual que é a distância de toque que ela deixou, qual que foi o volume podado, ele pode identificar uma espécie quando ele foi lá, e o sistema tem como a Silene explicou, tem um algoritmo de inteligência artificial que vai prever e cada vez com essa interação, né, com esse histórico de poda, ele vai convergindo para uma taxa de crescimento cada vez mais próximo da realidade. Então é apenas uma vez que você precisa de fazer a aquisição das imagens. O sistema possui alguma integração com o sistema da GGT, Regulação das Empresas de Transmissão, onde as empresas são obrigadas mensalmente a enviar as atividades de inspeção da faixa de servidão e de poda em atendimento à resolução REN 861? Não, a gente não tem nenhuma das nossas provas de conceito e dos sistemas que estão em operação tem integração com esse sistema, mas é totalmente possível de ser feito. A gente teria que entender como que funciona esse sistema e quais dados seriam interessantes fazer essa integração. O que eu posso ressaltar aqui é que a Constat tem uma experiência muito grande de integração de sistemas. A gente utiliza, inclusive, um padrão de modelagem internacional, que é utilizado em diversas concessionárias. E a gente, por exemplo, em alguns clientes, a gente interage com um tipo de GIS, no outro cliente com outro tipo de GIS. Sistema proprietário do cliente ali de gestão de mão de obra, ou um SAP, e por aí vai. Então a gente tem uma expertise muito grande de integração de sistemas.
Tenho que adquirir imagem para toda a minha área de concessão? Essa é uma boa pergunta. Não, não é necessário não. Como a Silene explicou, a gente está interessado aí somente na vegetação que está dentro ali da sua área de interesse, ou seja, há um certo buffer do tronco do seu alimentador, ou do seu alimentador, ou da sua linha de transmissão, por exemplo. Então, é óbvio que o operador de satélite, se for uma imagem de satélite, né, o operador de satélite ele exige um buffer mínimo ali para ele conseguir fazer a aquisição, mas você não precisa de pegar o estado inteiro, você pega só a sua área de interesse. E eu posso compartilhar com vocês que no caso de imagem de satélite, em um dos nossos clientes, o valor da imagem de satélite ficou um terço do valor se ele fizesse a aquisição da área de concessão inteira, por exemplo. Então, não faz Eu sentido reconectei. adquirir a imagem para a área de concessão toda. Eu reconectei, tá, gente? A internet está muito ruim aqui, eu peço desculpa, mas vamos tentando. Tem pessoas perguntando sobre saber se o sistema é compatível com os formatos usados pelas prefeituras para agregar ao sistema. Formato, no caso, dado cadastral da vegetação da prefeitura. Porque a prefeitura ela tem também os cadastros, né, georreferenciados dela das árvores. Aí está querendo saber se é possível importar os dados desses sistemas da prefeitura e se eles são compatíveis aí com o sistema. Compatibilidade direta, eu digo que não tem, porque a gente, né, desconhece esse sistema e muito provavelmente cada prefeitura que mantém esse tipo de registro deve ter um formato proprietário. Mas com toda certeza, os dados que eles possuem poderiam ser extraídos para o formato que o sistema espera receber. Como o Felipe disse lá no começo, todo o sistema que ele está modelado, a base de dados dele, ele é modelado em conformidade com o padrão do SIM. Né, tratando mesmo a árvore como um ativo. Então, ela segue a modelagem do padrão do SIM. Mas quase que com total certeza, a informação que o dado da prefeitura aí dispõe, ela poderia ser extraída para o formato que o sistema espera e aí sim importada para a base de dados do sistema, da mesma forma que se você tivesse feito um cadastro aí já existente que você possui de cadastro de base de dados. Basicamente, a gente precisa de localização, né? A localização daquela vegetação, a altura dela, né? Tendo a altura, a gente já conseguiria calcular a distância de toque, porque a referência é a rede. Registros de poda, se ela tiver, a gente consegue absorver também. Se tiver dado de espécie, a gente absorve, mas ele não é obrigatório. Fotografia, se tiver, a gente absorve, mas não é obrigatório. Então, tem um conjunto obrigatório e um conjunto que é opcional. Mas do conjunto obrigatório são poucos dados, que é basicamente a relação a identificação dela, a localização dela, a altura e uma atribuição dela a um poste, que isso a gente pode fazer de forma, se não existir, a gente pode fazer de forma automatizada, correlacionando o dado da localização da árvore com o dado do GIS da concessionária. Com relação à distância da rede de baixa e média tensão, como é calculada em relação à árvore, visto que nos postes há mais cabeamentos? Ok, então é uma boa pergunta, que é se a gente está falando da imagem do dado LiDAR, tá, terrestre, eu não preciso de utilizar o dado do GIS. A própria nuvem de pontos ali do LiDAR, ela permite identificar a rede, né? Então, a partir da própria nuvem de pontos, a gente identifica os cabos da rede, identifica os postes, e aí a gente faz a identificação da árvore com base totalmente autocontida ali dentro do próprio dado do LiDAR. Já tratando a imagem de satélite, que ela não permite a identificação da rede, então a gente precisa de usar o dado GIS. Então, como que é feita esse cálculo da distância de toque? Considerando ali, então, que a árvore ela foi identificada dentro daquele buffer da área de risco da rede, a gente faz uma análise relativa à localização dessa árvore. Se ela está abaixo da rede, né, se ela cresce embaixo da rede, então, basicamente, a distância de toque é a diferença entre a altura da árvore e a altura da rede.
como que é a altura da rede de baixa tensão que o sistema considera? Para o caso específico dessa apresentação que a gente fez aqui, a rede de baixa tensão ela é considerada como sempre passando a 7 metros a partir do chão. Então, a rede da média estaria sempre ali a partir de 7 metros, a 7 metros a partir do chão. E já a rede de média tensão, ela é calculada, a altura dessa rede é calculada em função da altura do poste, o engastamento do poste e aquele espaço no topo do poste a partir do qual a rede fica abaixo, né? Então a gente calcula aí a distância, então, a altura então da rede de média tensão, ela varia em função da altura do poste ali e o engastamento e a informação do topo do poste ali onde passa a rede. Tendo essas informações das alturas da rede e tendo a localização da árvore, a gente vê, então, ela estando embaixo da rede, é a altura ali, a diferença entre a altura da árvore, né, da parte que está embaixo da rede e o cabo, e ela estando na lateral, aí a gente já calcula ali a hipotenusa do triângulo que eu vou formar, considerando a localização da rede, o ponto da árvore, e ali eu, né, se está abaixo ou se está acima, se essa árvore é mais alta ou mais baixa que a rede. E aí a gente faz esse cálculo estimado dessa distância de toque baseado na imagem. Já baseado no retorno de campo, quando a gente tem o registro fotográfico da árvore ali, a gente então faz um cálculo considerando também o dado da rede, mas do GIS, mais a reconstrução tridimensional da árvore que a gente faz a partir das fotografias. E aí a gente faz um cálculo ali linear ali de diferença de distância, né, entre cada pixel da árvore ali e a rede. E aí eu vou ter, então, essa distância de toque calculada, né, tanto antes da poda quanto depois da poda. Qual o método para atualizar os dados coletados pela equipe no campo no momento da execução? Ok. A equipe de campo, neste caso específico do exemplo, o próprio cliente ele possui um aplicativo mobile onde as equipes de campo registram os seus trabalhos de campo de uma maneira geral. Então, o que ele optou por fazer? Ele desenvolveu um acréscimo de funcionalidades nesse aplicativo de forma que permitisse coletar as informações do registro da poda. As informações que o agente de poda precisa fornecer ali no momento da poda, que é a fotografia, né, da árvore antes e depois da poda. Ele faz o registro ali da espécie da árvore, se ele conseguir identificar. Ele marca, né, data e hora de início do trabalho. Então, essa informação, no momento da poda, o agente coleta a partir do dispositivo mobile dele. Essa informação depois ela é retornada de forma automática para o nosso sistema, através da integração, né, com o sistema dele de gestão de mão de obra. E aí a gente, recebendo essa informação do retorno de campo, automaticamente a gente atualiza os dados da poda que foram informados pelo campo. Equipe que fez, quanto tempo que gastou, né, o volume de poda que foi retirado, distância de toque e outras informações que eles tenham fornecido. Quais as funcionalidades da aplicação de campo para inspeção, execução e fiscalização das podas? Como eu acabei de dizer que o aplicativo de controle de serviço de campo hoje, a gente não desenvolveu esse aplicativo para esse cliente. Ele preferiu acrescentar essa funcionalidade dentro do aplicativo dele, de abrir a ordem de serviço, de criar ali o registro da informação de poda, porque acharam mais produtivo o agente estar ali com um único aplicativo e ele poder fazer todo o relato de trabalho dele de campo a partir desse mesmo aplicativo. O aplicativo que a gente desenvolveu, que hoje está desenvolvido, ele está diretamente associado apenas com o registro fotográfico do pré e pós-poda, para garantir ali, né, as condições que a gente precisa que seja garantida para poder permitir a reconstrução tridimensional dessa árvore e a aquisição daquelas métricas lá que a gente diz que a gente obtém a partir dessas fotos. Mas é um aplicativo
relativamente simples de desenvolver, é um aplicativo Android ou iOS, aí depende muito do cliente, que vai fazer todo esse controle das informações associadas com a poda que precisa ser retornada, algo que ele tem que ter, né, por essência, a simplicidade de uso, para que ele não onere o tempo que a equipe gaste para fazer a poda propriamente dita. Então, esse aplicativo ele pode ser desenvolvido sob demanda sem nenhum impeditivo aí. Então, uma última pergunta. Onde o sistema está em funcionamento e quais os principais benefícios do sistema? Acho que Hoje o Felipe pode responder, né? Sim, hoje o sistema está em funcionamento em algumas empresas do Grupo Energisa,